Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou o Jorge Levi, congrego na Assembleia de Deus de Prados, Minas Gerais. O canal Jorge Levi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CPD. Nós estamos no quarto semestre de 2024, cujo tema é As Promessas de Deus, confie e viva e as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Estamos na lição 11, que tem por título A Promessa de Provisão. O texto áureo: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Mateus capítulo 6, versículo 25, a parte A. E a verdade prática: o Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao versículo 31. Vamos para a introdução. Nesta lição, estudaremos a promessa de provisão para o crente em suas necessidades. Sabemos que a Bíblia revela que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Por isso, podemos afirmar que ele tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. À luz de Mateus 6, percebemos a importância que o nosso Senhor dá a todas as esferas da natureza humana. Por isso, nesta lição, estudaremos acerca das instruções como promessa que o Senhor dá a respeito das inquietações e preocupações da vida. Nessa lição, abordaremos a promessa de provisão divina, essencial para a vida do crente. A Bíblia revela que o ser humano é um ser integral, composto de corpo, alma e espírito, com necessidades que se estendem de todas essa área. Ao analisar as palavras de Jesus em Mateus 6, compreendemos que se preocupar fundamentalmente com cada espécie, cada aspecto da nossa existência, seja física, emocional ou espiritual. Assim, nesta lição, estudaremos as instruções e promessas que o Senhor oferece para lidar com a inquietação e preocupações cotidianas, assegurando-nos de que Ele cuida de cada um de nossas necessidades. Vamos para o primeiro tópico: a provisão das necessidades básicas. E o subtópico 1, não fiqueis ansiosos. No Sermão do Monte, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus ensina sobre as esmolas, a oração, o jejum, dentre outros temas. Ele ensinou aos discípulos a respeito de não viverem de maneira ansiosa e preocupada com as necessidades básicas da vida, pois o Deus que provê para todos os animais e os vegetais cuida também das necessidades básicas, emocionais e espirituais do ser humano. Por isso, o nosso Senhor afirmou: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. No Sermão do Monte, Jesus abordou diretamente uma das maiores preocupações humanas: a ansiedade em relação às necessidades básicas, como alimentação, vestuário e sustento. Ao dizer, não andeis cuidadosos, ele chamou seus discípulos a viver uma vida livre de ansiedade constante, confiando na provisão de Deus. Jesus
usa o exemplo da criação como as aves e os lírios para ilustrar que se Deus cuida tão bem desses elementos, quanto mais não cuidaria de seus filhos. Essa exortação nos lembra que a ansiedade surge muitas das vezes da falta de confiança na bondade e na soberania divina. Jesus convida a um relacionamento profundo de fé em que nossas necessidades são supridas por um Pai amoroso e conhecedor de todas as coisas. Isso não significa passividade ou negligência, mas uma postura de confiança onde o cristão deposita suas preocupações nas mãos de Deus, certo de que Ele proverá o necessário para cada área da vida, no tempo certo. Assim, a ansiedade, que muitas das vezes consome nossas forças, deve ser substituída pela certeza de que Deus está no controle de todas as circunstâncias, cuidando de suas criaturas com graça e fidelidade. Vamos para o segundo subtópico: provisão do alimento diário. No versículo 26, Jesus que não semeia, faz referência às aves do céu que não semeia, nem cegam, nem fazem estoque de comida, mas o Pai Celestial provê seu alimento diário. Essa belíssima imagem bíblica nos lembra de que, se Deus olha para os animais, uma categoria inferior ao ser humano, temos certeza de que Ele olha, cuida e se relaciona com as pessoas. Dessa maneira, Ele sabe que não vivemos sem o alimento diário para nutrir o nosso corpo. Ainda assim, mesmo a respeito da necessidade mais básica da vida, devemos aprender a confiar em Deus e não ser dominado pela ansiedade. No texto, quando lemos aqui no texto de Mateus 6, 26, Jesus usa a figura das aves do céu para transmitir uma lição profunda sobre confiança na provisão divina. As aves não se envolvem em atividade como semear ou colher, e tampouco armazena alimentos, mas ainda assim o Pai Celestial os alimenta diariamente. Através dessa ilustração, Jesus nos lembra que o Pai Celestial os alimenta diariamente. Jesus, aqui no caso aqui, ele diz: Deus cuida tantas atenção das aves, mas que possuem um papel inferior na criação. Quanto mais Ele não cuidará de nós, ser humano, que somos seus filhos amados e criados à sua imagem e semelhança. Então essa confiança na provisão de Deus deve abranger não apenas a necessidade física de alimentos, mas também a necessidade emocionais e espirituais. A ansiedade pelo sustento diário, muitas das vezes reflete uma falta de compreensão da graça de Deus e de sua constante presença em nossas vidas. Contudo, o chamado de Cristo é para que aprendamos a descansar na certeza que o Senhor provê aquilo que necessitamos no tempo certo. E além do corpo e alma, também precisa ser nutrida e cuidada. Assim como como Deus provê parte do corpo físico, Ele também se preocupa com as necessidades mais profundas do coração humano. Devemos nos esforçar para viver de maneira irrepreensível, buscando saúde espiritual por meio da oração, da leitura da palavra e do cuidado com as nossas emoções. Esse cuidado interior transborda em nossas ações e relacionamento, impactando positivamente a maneira como tratamos outros,
quando estamos em paz com Deus, confiando em sua provisão, temos capacidade de entender essa paz e confiança às pessoas ao nosso redor, vivendo uma vida de amor e generosidade. Vamos para o terceiro subtópico. Provisão da vestimenta. Da mesma forma, nos versículos 28 e versículo 30, o Senhor Jesus faz uma referência aos lírios dos campos, que não compram nem produzem suas roupas, mas o Pai Celestial os veste de maneira bela. Em relação ao ser humano, Deus interage de uma maneira muito pessoal com ele, de modo que também lhe provê as vestimentas. A respeito dessa necessidade básica humana, devemos aprender a confiar em Deus e não nos deixar dominar pela ansiedade, tanto o alimento diário quanto a vestimenta do corpo. Deus sabe de que necessitamos deles e por isso devemos fazer a nossa parte, mas jamais permitir que a inquietação e a ansiedade dominem os nossos corações no processo de buscar o que comer e o que vestir. Nessa passagem aqui, quanto ao vestuário, porque andais solícitos, e olhai para os lírios do campo, como eles crescem e não trabalham, nem fiam, eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé, conforme está registrado aí em Mateus 6, 28 e o 30, até o 30. Nesse texto, Jesus usa a imagem dos lírios do campo, para nos ensinar sobre a provisão de Deus em relação à vestimenta. Os lírios que não trabalham nem tecem suas próprias roupas são adornados de maneira esplêndida pelo Pai Celestial. Essa figura aponta para o cuidado detalhado e pessoal de Deus, não apenas com a natureza, mas principalmente com o ser humano, sua criação especial. Jesus destaca que se Deus veste com tanta beleza, então nós vemos que a vegetação é bem cuidada, quanto mais Ele não proverá vestimenta adequada para nós que somos permanentes em sua presença. Aqui a lição central é sobre confiança. Jesus nos chama a confiar em Deus e até mesmo na necessidade mais básica da vida, como o vestir. Agora, a ansiedade sobre o que vamos comer ou vestir revela uma falta de fé na provisão divina e no cuidado que Deus tem conosco. Embora devamos ser diligentes e responsáveis, como indicado registrado no 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, versículo 11, onde Paulo nos lembra da importância do trabalho, da dedicação. Não devemos permitir que a busca pelas necessidades materiais gere preocupação excessiva ou roube nossa paz interior. O apóstolo Paulo reforça em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8, que tendo sustento e com que nos cobrir, devemos estar satisfeitos. Isso nos ensina que a provisão divina para nossas necessidades cotidianas não se refere ao acúmulo de bens ou uma vida luxuosa, mas ao suprimento daquilo que é essencial para nossas vidas. Quando confiamos em Deus e não permitimos que a ansiedade domine nossos corações, somos capazes de viver com contentamento e gratidão, sabendo que Ele cuida de nós em todos os aspectos da nossa vida. Bom, para o segundo tópico,
que diz a provisão das necessidades emocionais. E o primeiro subtópico, somos seres integrais. A palavra de Deus revela que somos corpo, alma e também, e nesse sentido, além das necessidades físicas, temos necessidades emocionais. Portanto, somos seres inteiros. Assim sendo, o que se passa na alma reflete no corpo. Ela é a esfera responsável pelas emoções e pelo sentimento. Ela se entristece, sente afeto, se alegra. Por isso, a mordomia da alma é indispensável para o nosso bem-estar completo. Assim como o corpo, a alma deve ser cuidada, preservada de maneira irrepreensível. A forma como lidamos com nós mesmos transborda para a forma como agimos com os outros. O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo seja conservado íntegro e irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o texto que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O conceito, dissemos, integrais, aborda a realidade de que, além de termos o corpo físico, estamos dotados de uma alma, onde residem as nossas emoções, pensamentos e sentimentos. O texto citado, conforme nós lemos, nos ensina que Deus deseja santificar o ser humano por completo, corpo, alma e espírito. Portanto, as necessidades emocionais são tão reais e importantes quanto as físicas e espirituais. Cuidar das emoções é parte essencial do cuidado integral que devemos ter conosco. A alma, como o centro das emoções e do sentimento, é influenciada pelas experiências da vida e reflete diretamente no bem-estar do corpo. A tristeza, o afeto, a alegria e o sofrimento emocional podem impactar nossa saúde física, demonstrando que somos uma unidade inseparável do corpo e alma. Como mencionado em Mateus 14, versículo 34, Jesus mesmo expressou profunda tristeza na alma, evidenciando que as emoções fazem parte da vida humana. Então, por isso, a mordomia da alma, ou seja, o cuidado responsável e consciente das nossas emoções, é essencial para vivermos de maneira saudável e equilibrada. Cuidar da alma envolve reconhecer nossas emoções, lidar com elas de forma adequada, a buscar o equilíbrio. Quando negligenciamos o cuidado das nossas emoções, isso pode gerar consequências que afetam nosso comportamento e a nossa relação com os outros. Assim como somos chamados a preservar o corpo de maneira irrepreensível, também devemos tratar nossa alma com zelo e dedicação. Isso implica em buscar cura emocional, manter a paz interior e procurar em Deus o equilíbrio necessário. A forma como lidamos com nossas próprias emoções reflete diretamente na maneira como tratamos as outras pessoas, uma vez que uma alma saudável contribui para os relacionamentos saudáveis e atitudes equilibradas. Vamos para o segundo subtópico, a ansiedade no mundo. As palavras de Jesus em Mateus 6 são bem atuais. Ele trata das preocupações e inquietudes das pessoas no processo de decisões. O nosso Senhor nos alerta para o fato de a ansiedade poder nos prejudicar, de acordo com os dados da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde.
O transtorno de ansiedade, bem como os outros transtornos mentais, atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. O Brasil lidera o ranking mundial de ansiedade, pois ele afeta cerca de 18,6 milhões de pessoas, conforme o dado da OPAS. Esses dados mostram um pouco da ausência de paz no mundo, como as inquietações estão bem presentes na vida das pessoas. As palavras de Jesus em Mateus 6, especialmente sobre a ansiedade, são extremamente relevantes e aplicáveis à nossa realidade atual, nesse mundo que nós estamos vivendo no dia de hoje. Ele nos adverte sobre o perigo da ansiedade e como ela pode comprometer a nossa qualidade de vida. Vivemos em uma época em que as preocupações e pressões diárias são intensas, desde que vivemos em uma época em que as preocupações e pressões diárias são intensas, desde questões econômicas e familiares, até a saúde e incerteza sobre o futuro. Jesus nos ensina que a ansiedade nos distrai do cuidado de Deus, que já conhece e provê todas as nossas necessidades. O transtorno de ansiedade, que atinge a cerca de 300 milhões de pessoas globalmente, segundo a informação que foi essa referência da OPAS, reflete a magnitude do desafio que enfrentamos. No Brasil, o quadro é ainda mais alarmante. O país lidera o ranking mundial de ansiedade com 18,6 milhões de pessoas afetadas, o que corresponde a aproximadamente 9% da população, especialmente entre os jovens de 18 a 24 anos. A faixa etária é que os jovens enfrentam um desafio medonho para escolher a profissão acadêmica, cerca do seu bem-estar pessoal ou da família. Se errar, as consequências serão desastrosas. Um preso já sofre de algum nível de ansiedade, evidenciando a inquietação constante que marca a vida das novas gerações. Essa realidade é um reflexo da ausência de paz no mundo, onde as preocupações diárias, muitas vezes exageradas ou fora do nosso controle, sobrecarregam nossas mentes e corações. A ansiedade, conforme Jesus alertou, não nos impede de confiar plenamente em Deus e em sua provisão. Ele nos chama a viver o presente sem preocuparmos excessivamente com o futuro, pois basta cada dia o seu mal. Isso significa que a dependência de Deus e a busca pela sua paz deve ser parte essencial da nossa vida. A mensagem de Jesus sobre não andarmos ansiosos é um convite a entregarmos nossas preocupações a Deus, confiar em seu cuidado contínuo e vivermos com mais tranquilidade e equilíbrio em meio aos desafios que enfrentamos. Em tempo em que os transtornos estão em alta, essas palavras são um lembrete crucial de que a verdadeira paz só pode ser encontrada em Deus, que é o nosso sustento. Confesso que diante de um mundo tão exigente como esse em que presenciamos, é um enorme desafio vivemos nestas palavras de Jesus, mas com a ajuda e a presença do Espírito Santo em nossas vidas conseguiremos. Devemos então ter muito cuidado para não perdermos, no caso, a presença do Espírito Santo em nossa vida, pois sem ele
esses desafios não serão vencidos somente o pecado, quanto mais praticado de forma consciente e deliberada, tira a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos para o terceiro subtópico, a solução para a ansiedade. A nossa solução sempre está em Jesus. Não há enfermidade que Ele não possa curar, mesmo as emocionais. Ao longo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos ensina a cuidar do que pensamos, a guardar o nosso coração e sentimento de toda a inquietação, a lançar a nossa ansiedade em Deus, descansar nele. Assim, pela palavra de Deus, sabemos que as enfermidades emocionais podem trazer prejuízo grande para a nossa vida. Por isso, a Bíblia nos alerta a respeito do cuidado que devemos ter com a nossa alma. E o nosso Deus nos assegura a vitória também sobre a ansiedade. No texto que está lá em 1 Pedro, em capítulo 5, versículo 6, versículo 7, que diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E nesse texto, aqui, a solução para a ansiedade, conforme ensinado na Bíblia, está centrada em Cristo. Ele não só tem o poder de curar as doenças físicas, mas também de tratar as nossas enfermidades emocionais, incluindo a ansiedade. Em Mateus capítulo 12, versículo 15, vemos Jesus curando muitos, e essa cura inclui o alívio das angústias internas. Mas isso nos mostra que o cuidado de Jesus abrange a todas as áreas da nossa vida, física e emocional. E também o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, nos orienta sobre como devemos lidar com as nossas emoções e pensamentos. Ele nos ensina em Filipenses capítulo 4, versículo 8 e versículo 9, a focar no que é justo, puro e digno de louvor, sublinhando a importância de cultivar uma mente saudável, repleta de pensamentos positivos, alinhado com a verdade de Deus. Ele também lembra que de não nos deixarmos consumir pela ansiedade, mas de apresentarmos nossas preocupações em Deus em oração. Essa prática resulta em uma paz que transcende todo o nosso entendimento, protegendo nossos corações e mentes em Cristo. E ainda o apóstolo Pedro reforça essa verdade, convidando-nos a lançar todas as nossas ansiedades sobre Deus, confiando que Ele cuida de nós. Isso demonstra que não estamos sozinhos nessa luta interna. Ao contrário, Deus nos chama a entregar nossas preocupações a Ele e descansar em sua provisão e proteção. As enfermidades emocionais, como a ansiedade, podem ter um impacto significativo em nossas vidas, afetando nossa saúde física, mental e espiritual. No entanto, a Bíblia nos oferece uma solução clara: cuidar da nossa alma por meio de uma relação íntima com Deus e através da oração, meditação das Escrituras e confiança na provisão divina, podemos experimentar cura e libertação emocional. O salmista nos encoraja afirmando que devemos lançar nossas cargas sobre o Senhor e Ele nos sustentará. Em Salmo 55, versículo 22. Isso nos assegura que mesmo diante das aflições emocionais, Deus nos dá a vitória sobre a ansiedade. Então, portanto, a verdadeira solução para a ansiedade é confiar em Deus, manter um coração voltado para Ele e viver em paz, com certeza de que Ele cuida de todas as nossas necessidades, inclusive as emocionais.
Chegamos no terceiro tópico, a provisão das necessidades espirituais. Além de ser corpo e alma, o ser humano também é espírito. Por isso temos as necessidades espirituais. A maior delas é a salvação. Essa necessidade foi causada pelo pecado devido à queda dos nossos primeiros pais. Essa necessidade não é apenas um indivíduo, mas de toda a humanidade que carece de salvação. Assim, tudo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário e providenciou a salvação e preencheu a necessidade espiritual do ser humano. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está registrado na palavra de Deus. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé e para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriores cometidos, tendo em vista a manifestação na sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Conforme esse texto está em Romanos capítulo 3, versículo 23 ao 26. Então, aqui nós vemos a necessidade da salvação é maior e mais profunda carência espiritual do ser humano, sendo a imagem e semelhança de Deus. O homem foi feito com um espírito que o conecta ao Criador. No entanto, essa conexão foi rompida pela entrada do pecado no mundo, como descrito em Romanos 5,12. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, resultando na queda, esse pecado original trouxe separação espiritual, gerando a necessidade universal da reconciliação com Deus. E em Romanos, capítulo 3, versículo 3, reforça que essa necessidade não é limitada a alguns, mas afeta toda a humanidade. Pois está escrito, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então o pecado afetou cada pessoa e ninguém, por seus próprios méritos, é capaz de restaurar a comunhão com Deus. Portanto, a salvação se torna a necessidade mais urgente, essencial para todos os seres humanos. A provisão dessa salvação é encontrada na obra redentora de Cristo na cruz. O sacrifício de Jesus foi descrito em João, capítulo 3, versículo 16 ao 18. Foi o ato supremo do amor de Deus, oferecendo seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, para que a humanidade pudesse ser reconciliada com Ele. Jesus, ao morrer e ressuscitar, satisfez a justiça divina e abriu o caminho para que todos os que creem nele tenham acesso à vida eterna. E essa provisão divina não apenas preenche a necessidade espiritual mais profunda, mas também oferece uma nova vida renovada em espírito e a promessa de Deus na eternidade, para a eternidade. Então, portanto, a salvação é o ápice da provisão divina para necessidades espirituais no homem, sendo oferecida de graça através da fé em Cristo. É o dom que restaura nossa relação com Deus, transforma nossa vida e garante a eternidade ao seu lado. Vamos para o segundo subtópico, necessidade da presença e direção de Deus. Outra necessidade espiritual de que o ser humano tem é da presença e da direção de Deus na vida. Cada dia que passa, precisamos buscar a presença de Deus mediante a oração para fazer a sua vontade em nossa vida. Além dessa preciosa presença, precisamos também da direção divina em nossa jornada. De tempos em tempo, precisamos tomar decisões, fazer escolhas e agir.
Por isso não podemos fazer nada sem a direção divina. Para isso nós temos o Espírito Santo, o nosso ajudador. É a palavra de Deus, como bússola. O Espírito Santo nos ilumina e no entendimento da Escritura, e por isso nos guia em tudo. Ele preenche essa necessidade espiritual. Em Salmo 25, versículo 5, diz: guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Então, a necessidade da presença de Deus e direção é um aspecto essencial da vida espiritual do ser humano. Desde o início, vemos o desejo de Deus de estar próximo ao seu povo, como exemplificado em Êxodo capítulo 33, versículo 15, onde Moisés clama, e ele diz: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Então, a presença de Deus não era apenas um sinal de conforto, mas também a garantia de segurança, orientação e sucesso em tudo o que o povo fazia. Assim, a presença divina contínua sendo fundamental para o crente em todas as fases da vida. Além da necessidade de sentir a proximidade de Deus, também precisamos de sua direção. Vivemos em um mundo cheio de incerteza e constantemente nos encontramos diante de decisões cruciais. A direção divina é indispensável para que possamos tomar decisões sábias e viver de acordo com a vontade de Deus. Em Atos capítulo 1, versículo 4, versículo 5, Jesus orienta aos discípulos a guardarem a promessa do Espírito Santo, que viria para guiá-los em toda a verdade, confiando que a direção de Deus é sempre necessária antes de qualquer ação importante. Então, o Espírito Santo desempenha um papel vital na provisão dessa direção. Ele não apenas nos guia, mas também ilumina o nosso entendimento da palavra de Deus. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 14, afirma que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, destacando a relação entre ser conduzido por Deus e viver como seus filhos. Então, essa orientação é contínua e personalizada, preenchendo a necessidade espiritual de saber como agir, o que escolher e como proceder em nossa jornada de fé. A palavra também de Deus serve como uma bússola para a vida. Então, o salmista declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Combinado com o Espírito Santo e a Escritura, nos dão a direção que precisamos para enfrentar os desafios da vida, evitando decisões impulsivas, permitindo que sigamos a vontade de Deus. Assim, a presença e direção de Deus são necessárias para todas as nossas vidas espiritual fundamentais. Ela, no caso aqui, prova as necessidades através do Espírito Santo e de sua palavra. Buscar continuamente essa presença orientação, é crucial para viver uma vida que agrada a Deus e que caminha em alinhamento com o seu propósito. Chegamos ao terceiro subtópico desse tópico, que tem por título a necessidade do Espírito Santo. A direção do Espírito é indispensável, mas fundamental ainda é a presença do próprio Espírito em Deus, Espírito em nós. Já dizia o salmista: não retire de mim o teu Espírito Santo. Para cumprir a sua missão na terra, o Senhor Jesus foi ungido pelo Espírito Santo
Da mesma forma ocorre conosco, pois só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo pode nos capacitar para evangelizar de maneira eficaz, e até as nossas intenções não serão bem-sucedidas sem a ação poderosa do Espírito Santo. Sem essa obra, a igreja não pode avançar. O Espírito Santo provê a nossa necessidade espiritual. A presença e a atuação do Espírito Santo em nossas vidas são absolutamente indispensáveis para a vida espiritual e para o cumprimento da missão cristã. O clamor do salmista em Salmo 51, versículo 11, não retire de mim o teu Espírito Santo, expressa a consciência profunda de que sem a presença do Espírito é impossível viver de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo não é apenas uma força exterior, mas a própria presença de Deus em nós, capacitando-nos a fazer aquilo que por nossa própria força seria impossível. Jesus, enquanto estava na terra, foi ungido pelo Espírito Santo para cumprir o seu ministério, demonstrando que até mesmo o Filho de Deus atuava na plenitude do Espírito para realizar a obra do Pai. Só Jesus, se Jesus, sendo perfeito, dependia da unção do Espírito, quanto mais nós necessitamos dessa presença para cumprirmos a nossa missão. O Espírito Santo é quem nos capacita a pregar o Evangelho com poder, com eficácia, como prometido em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o poder, o descido sobre vós do Espírito Santo, e semeeis testemunha até o confim da terra. E além disso, a obra do Espírito Santo é vital para a conversão do ser humano. Sem a ação do Espírito Santo não há a verdadeira convicção do pecado, justiça e juízo, como Jesus nos ensina em João 16, versículo 8. Isso significa que qualquer esforço humano para evangelizar sem a operação do Espírito Santo é fútil, pois ele é quem age no coração das pessoas, convencendo-as de sua necessidade da salvação. O Espírito Santo também nos auxilia em nossas fraquezas, especialmente na oração. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, destaca que não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemido inexprimível, mostrando que até em nossas imperfeições dependemos dele para nos conectar adequadamente com a vontade de Deus. E sem a atuação do Espírito Santo, a igreja não pode avançar em sua missão, pois é ele quem nos guia, capacita e fortalece. Ele é a provisão divina que supre nossa necessidade espiritual mais profunda, nos enchendo de poder, nos guiando em sabedoria e nos transformando em imagem de Cristo. Assim, a presença do Espírito Santo é essencial para a vida cristã e o progresso do reino de Deus aqui na terra. Chegamos à conclusão. O nosso Deus, por meio de seu Filho, Jesus Cristo, provê todas as nossas necessidades, quer na natureza física, quer emocional ou espiritual, pois Deus nos trata como pessoas inteiras. Desta maneira, somos convidados a colocar cada área de nosso ser em plena dependência de Deus. De fato, não deixaremos de enfrentar desafios de tomar decisões arriscadas. Contudo, podemos descansar em Deus e, mediante a presença e a direção do Espírito Santo, experimentar um período de plenitude em sua presença.
A promessa de provisão divina abrange todas as esferas da vida humana, física, emocional e espiritual. Aprendemos que o Senhor, em sua bondade, cuida das nossas necessidades básicas, com alimento e vestimento, convidando-nos a confiar nele e não sermos, no caso aqui, oferecendo a cura, né? E além de se preocupar com as nossas emoções, ele também oferecendo para nós cura e paz em meio às aflições do mundo. E além disso, Deus, em sua infinita graça, nos provê a salvação, a direção e a presença constante no Espírito Santo, que nos capacita a viver de acordo com a sua vontade. Aqui chegamos, concluímos aqui a lição de hoje, dessa lição 11, que é a promessa da provisão, e sabendo que o Senhor é fiel em tudo, o que necessitamos, seja material ou espiritual, e ao buscarmos primeiramente o seu reino e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Portanto, devemos confiar plenamente em Deus, que cuida de nós com amor e sustenta todas as áreas da nossa vida. Glória seja dada ao nosso Deus Todo-Poderoso. Chegamos ao final. Quero agradecer a todos que nos assistiram, que vão ainda assistir, e que possamos cada vez mais confiar em Deus. Sabemos que nós estamos num mundo muito, de uma forma, no corre-corre, muitos não tem tempo, fala que não tem tempo, fica ansioso para fazer algo no dia a dia, mas sabemos que devemos descansar no Senhor, porque Ele cuida de nós. Deus abençoe a todos, fica todos na paz de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém.